bênção de Deus, a graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os filhos seus se entrega à renovação. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Vamos ler o versículo 23. Preste atenção nessa palavra, na leitura dessa palavra, porque dessa palavra nós vamos desdobrar aqui toda a mensagem dessa noite. E eu queria falar de algo muito interessante para as nossas vidas. Irmãos, algo que eu tenho certeza que vai falar com alguém aqui nessa noite. Com certeza. Todos encontraram? E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Fale comigo, completamente. E aqui, detalhe completamente, o vosso espírito, fale comigo, espírito. A vossa alma. Está muito xoxo, né? Isso aí, né? A vossa alma e o vosso corpo. Todos eles sejam completamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode colocar a Bíblia do lado aí. Nós vamos usando ela conforme formos precisando dela. Amém? Tema da mensagem de hoje: colocando a nossa casa em ordem. Vou repetir: colocando a nossa casa em ordem. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós somos o templo do Espírito Santo. Quantos já ouviram falar isso? Nós somos o templo do Espírito Santo. Já ouviu falar isso, né? Está escrito lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Fala que nós somos templo do Espírito Santo. Em outra palavra, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, se eu falar que Deus está aqui na parede, eu estarei mentindo para você. Deus não habita na parede. A igreja sai daqui e a igreja fica um salão qualquer. Deus habita em templos feitos por Ele. E você é o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Logo, nós estamos aqui, a presença de Deus está neste lugar, amém? Somos a casa de Deus. Mas eu queria, antes de traduzir a mensagem que o Espírito tem colocado no meu coração a você, eu queria falar por que Deus me coloca essa mensagem no dia de hoje, no meu coração, para falar com a igreja. Porque eu estou percebendo que muitas pessoas estão meio que perdidas, meio que desorientadas. É muita coisa, gente. É uma confusão só. E Deus tem falado tanto comigo para me organizar, e eu sou um sujeito totalmente desorganizado. Mas a organização que Deus me pede é na minha própria mente, com as minhas coisas. Não é fácil você trabalhar no secular, você ser pastor de uma igreja, você cuidar de uma família, você ser presidente de um ministério. Tem hora que mistura tudo. Tem hora que é meia-noite eu estou pensando no ministério, tem hora que é... Então Deus só tem falado comigo, e como tem muita gente meio que perdida. Não estou perdido, por favor. Quando eu falo meio que perdido é porque a gente vai se enrolando e se embromando com tantas coisas na nossa vida e que acabamos às vezes nos perdendo, e alguns valores são meio que deixados meio que de lado. E eu queria ensiná-lo hoje, nessa noite, assim como tenho aprendido de Deus. Eu quero ensiná-lo hoje através da palavra de Deus. Se você tem ouvido hoje, ouça o que o Espírito diz. Não me tenha aqui hoje apenas como um tagarela. Ouça. De repente o que eu tenho a falar aqui, pode falar muito com a tua vida e com o teu coração, e fazer você sair daqui hoje pensando algumas coisas. Amém? Eu queria falar sobre essa casa espiritual. Fala, casa espiritual.
Isso, eu queria falar sobre essa casa espiritual. Coisa que às vezes nem eu entendo e nem você. Porque nós somos seres meio que complexos. Até os homens estudiosos hoje não entendem muito bem o ser humano. Porque o ser humano é um sujeito meio que complexo. Às vezes você pensa que ele quer, ele não quer. Às vezes você pensa que gosta, não gosta. Já percebeu isso? Estou falando de mim. E eu queria falar dessa complexidade do ser humano. Por que nós somos tão complexos dessa forma? Primeiro, segundo os ensinamentos, nós que acabamos de ler aqui, nós somos tricotômicos. Que é um ser tricotômico. O ser tricotômico é um ser que tem, assim como Deus é 3 pessoas em um Deus, nós não somos 3, nós somos 3 pessoas. Mas às vezes nós precisamos entender essa tricotomia que tem na nossa vida, que Deus nos fez, com essa complexidade toda. O homem, ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Deixa eu falar essa regra para que você entenda. Não é ao contrário, corpo, alma e espírito. O homem é espírito, depois vem alma e depois vem corpo. Amém? Eu quero deixar bem claro isso porque eu quero pôr alguma coisa em ordem, porque o tema da mensagem de hoje é colocando a nossa casa em ordem. E para a gente começar a entender essa ordem, a gente precisa entender a ordem também de como fomos feitos. A antropologia estuda o homem na sua totalidade, como um ser fisiológico, psicológico, social, racional, emocional e histórico. Mas pouco pode-se dizer no aspecto metafísico, transcendente, como somos além do corpo físico. Existe algo a mais no interior humano. Existe algo a mais no interior humano? Eu faço uma pergunta. E se existe esse algo a mais, o que é? Como é? Por que existe? São perguntas que às vezes nem a psicologia, nem os estudiosos conseguem explicar. Há aqueles que entendem que o ser é formado de apenas 2 elementos, o físico e o espiritual, sendo que o espiritual é o psicológico, o espiritual e o psicológico para essas pessoas são a mesma coisa. Ou seja, as pessoas, alguns estudos apontam que o espírito e a alma são as mesmas coisas, apenas com expressões diferentes. Esses que estudam e acreditam nisso são chamados de dicotomistas, que acreditam no físico e no espiritual. Isso é matéria temos um professor aqui de teologia, é matéria de teologia. Eu não quero aqui ficar passando matéria de teologia para você, eu quero que você entenda alguma coisa só a respeito desse assunto. Os dicotomistas, eles afirmam que não há diferença alguma entre o espírito e a alma humana. Mas examinando a Bíblia, com essa perspectiva dicotômica que eles ensinam, eu preciso compreender algumas coisas e eu não consigo, então por isso que eu acredito na tricotomia. Por exemplo, assuntos como a questão do novo nascimento, assuntos como a questão de salvação, do enchimento do Espírito, da luta entre a carne e o Espírito, e outros assuntos, etc., que fala a Bíblia, que deixaria a gente meio confuso se a gente começar a acreditar que somos dicotomistas, ou acreditamos que somos só físico e espírito, e a alma e o espírito são a mesma coisa. Na verdade, nós somos, segundo a Bíblia, segundo nós lemos, nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. Por isso somos seres tão complexos. Por isso que você está aí e de repente você fala com você mesmo. Na verdade, a sua consciência está falando, às vezes é o teu espírito, você está falando com o teu espírito mesmo. A resposta a essa questão é bastante vaga, mas muitos responderiam que a religião deveria cuidar desse aspecto da vida humana, desse aspecto do espírito. E para mim o cristianismo, ao meu ver, ele é a melhor resposta à alma sofrida e ao espírito com um relacionamento rompido com o Criador. A Bíblia fala que, em Romanos, que todos pecaram e foram separados, e foram destituídos da glória de Deus. E esse rompimento com a glória divina aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles decidiram ter uma vida independente de Deus.
havia assim uma palavra de Deus que eles haveriam de morrer se eles comessem da árvore da vida. E eles não se contentaram, por exemplo, em ser apenas semelhança de Deus. Eles quiseram ser deuses. E quando eles provaram da árvore da vida, eles também provaram, eles provaram de uma separação de Deus. E essa separação de Deus trouxe a eles a morte espiritual. E eu quero dizer a você, meu irmão, que todo ser humano que nasce, que cresce, sem ter Jesus na sua vida, sem reconhecer o sacrifício de Cristo, que foi o pão vivo que desceu do céu para dar alimento a novamente essa alma que morreu, todos estão mortos espiritualmente. Todos estão mortos, todos nascem separados de Deus. E essa separação de Deus traz ao homem a morte espiritual. Por isso que tem muita gente que está, às vezes, até dentro da igreja e não consegue assimilar as coisas que está sendo falada. Porque pode ser que essa pessoa ainda não nasceu de novo. Ela não tenha o nascimento novo para poder entender isso que eu estou falando. Só um novo nascido não mais da carne, mas nascido do Espírito. Por isso que a Bíblia fala, todos os pecados estão separados, todos os pecados estão mortos. Mas para que tenham vida novamente espiritual, um relacionamento com Deus, é preciso um novo nascimento. Coisa que você aprende aí quando você entra na igreja. Quantos já nasceram de novo aqui? Só para me conhecer, levante a mão e fale amém. Glória a Deus. Foi consequências que o ato que eles trouxeram, deformidades de caráter, de integridade, deformidades no relacionamento com o Criador. Portanto, a morte é a separação entre o espírito humano e o espírito de Deus, pois Deus é espírito. Agora que decidimos por Cristo, o Espírito Santo nos constrangiu e nos trouxe ao arrependimento. Somos novos seres espirituais, não nascidos da carne, mas agora nascidos do Espírito. Ao receber Jesus nos nossos corações, nós passamos a ser, como a Bíblia diz, nova criatura. Amém? Quantas novas criaturas tem aqui? A Bíblia fala que as coisas velhas já passaram. Nós pregamos sobre isso esses dias, sobre vida nova. E tudo se fez novo. Nova criatura sou. Nós cantamos aqui. E de fato, se nós recebemos ao Jesus, quando a Bíblia fala em João 3, 6 a 8, que algo acontece dentro de nós, né, quando nós recebemos o Senhor. Nós não podemos entender e às vezes nem perceber, mas isso é o novo nascimento através da regeneração da palavra do Senhor. O novo nascimento acontece em nosso espírito. E com esse novo nascimento não está na esfera da alma, razão, vontade e emoções. Logo não poderemos ter percepção do que acontece, porque acontece no nosso espírito. Deixa eu falar algo importante para os irmãos que estão aqui hoje. O tema da mensagem de hoje é colocando a nossa vida em ordem. E eu estou falando tudo isso para que você comece a entender a palavra de Deus, porque que muitas vidas estão em desordem, porque as pessoas estão servindo a Deus hoje apenas na alma e apenas na sua carne, e não estão servindo a Deus verdadeiramente no seu espírito, porque tudo começa no nosso espírito. E eu quero falar então o que é a alma, para que você entenda a diferença, e depois nós vamos desenrolar um pouco essa mensagem, um pouco mais. O que é a alma? Qual é a diferença entre a alma e o espírito? O que é o ser humano? Vamos ver. Primeiramente, vamos entender o ser humano na sua totalidade. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, 26, que nós somos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Deus é uma trindade, e assim também nos fez, com algumas importantes diferenças. Deus é triuno. O que seria? Ele é três pessoas distintas em um só Deus. Deus é triuno. Ele é três pessoas distintas em um só Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E as pessoas são três pessoas em uma. Mas não são três, as pessoas não são três pessoas em uma como Deus.
As pessoas são 3 elementos constitutivos. 3 elementos constitutivos. O ser humano é uma constituição. Ele é formado por espírito, por alma e por corpo. E por isso que às vezes a gente se perde aí em algumas coisas. Ou seja, 2 partes são imateriais, que é a alma e o espírito. E uma parte é material, visível, que é o nosso corpo. Deus, ele nos fez. Deus estava lá, Ele fez o homem do pó da terra. E Ele fez um boneco de barro. E depois diz que Deus soprou nesse boneco de barro. Aquele sopro de Deus foi o Espírito que Deus soprou. O Espírito que deu vida ao homem. E aí então o homem se tornou uma alma vivente. A diferença nós vamos ver agora. O homem, ele é um ser espiritual, emocional e um ser físico. Então às vezes você se confunde um pouco porque você não se conhece. E por isso que às vezes a nossa vida está em desordem. Nós confundimos a nossa própria existência. Eu não quero dar nenhuma aula aqui, eu quero apenas levá-lo a entender o que você está fazendo aqui nessa noite. Apenas isso. Por que você está sentado ouvindo essa palavra? O corpo todo já conhece. O corpo é formado pelas suas funções. O corpo é a morada do Espírito. O corpo é o templo do Espírito Santo. É através do corpo que nós sentimos as sensações do mundo externo. E Deus nos deu 5 sentidos para nós sentirmos essas sensações que estão conectados à nossa alma. Então, isto pode ser do lado bom e do lado mal. Quais são os 5 sentidos? Molecada aí sabe falar, né? O olfato, o tato. Qual que é o outro? A visão. O paladar. A audição, né? Já foi falado? O que mais? Acho que é isso, né? 5 sentidos, nós falamos já os 5. A visão. A Bíblia fala em concupiscência dos olhos. A Bíblia diz também que a visão é a janela da alma. É com a visão que nós podemos se afastar de Deus, assim como Eva fez, né? A maioria dos pecados entram pela nossa visão. A maioria dos pecados sexuais entram pela nossa visão, sabia? Primeiro entra pela visão. E eu falo assim que muitas pessoas têm provado de muitas coisas erradas no físico, sem entender da onde que surgem muitos sentimentos. Porque muitas pessoas não conhecem e não sabem que, por exemplo, que tem uma alma. Não sabem que são almas. Que dentro de você é um ser tricotômico. Você tem corpo, você tem alma, você tem espírito. E qual é a diferença da alma do espírito? O corpo você já conhece. Você pode pegar, você pode sentir o corpo. Amém? A alma, ela, no hebraico ela é nepesh. E no grego ela é psique. A alma do homem, tudo que a alma conhece, os prazeres, a dor, só são possíveis devido ao nosso corpo. O corpo passa à alma todos os estímulos, as sensações, todo o prazer, até mesmo a dor. O corpo é agente externo da alma. Ele nos põe em contato com o mundo exterior. A alma é a sede das nossas emoções. É a razão da nossa vontade. Juntas, elas formam a personalidade humana. A alma ela é formada por emoção. A alma ela é formada pela vontade. E a alma ela é formada pela razão. O homem ele tem alma. E tudo que passa pelas suas emoções, pode ter certeza, proveniente da sua alma. Deus fez o homem completo. Deus fez o homem completo. Por isso que às vezes tem pessoas que confundem. Elas vêm à igreja, elas ouvem um louvor, e aquele louvor toca o seu coração. E elas choram. Já viu alguém assim? Choram. Eu sou assim, eu sou muito emotivo. Mas se o louvor só penetrar na sua alma, por exemplo, mexer com a tua emoção,
Pode ser que esse louvor só te faça bem na hora do culto e você continue do mesmo jeito lá fora, com a sua vida errada, da forma que você continua vivendo. Muitas pessoas não entendem que o homem ele é um ser espiritual. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é espírito. E Deus se alegra com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Talvez está meio confuso um pouco, mas você vai já entender o que eu quero dizer aqui. Pastor, o que é o Espírito? Então, o Espírito, como eu disse, é o fôlego de vida que Deus te deu. Mas no Espírito que Deus nos deu, o Espírito que Deus deu ao homem, a identidade que Deus deu ao homem, dentro de cada ser humano, Deus deu ao homem um Espírito que é a parte decisiva do homem. É no Espírito que você realmente toma uma verdadeira decisão. A parte decisiva do homem não está na alma, está no Espírito. O Espírito é o fôlego de vida. O Espírito não é Deus no homem. Presta atenção. O Espírito humano é de Deus, mas não é Deus no homem, senão vira gnosticismo. Deus deu a cada um o fôlego de vida, o Espírito. E o Espírito humano, ele ganha vida diante de Deus através do novo nascimento. E é nessa dimensão que nós adoramos a Deus. Na dimensão do Espírito. É no Espírito que nos conduz à santidade e retidão, dando orientação à alma a tomar as decisões certas. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês nessa noite. Deus está falando muito comigo que nós precisamos arrumar as nossas casas. E você precisa entender muito bem isso que eu estou falando nessa noite, para que você possa compreender algumas coisas que estão acontecendo com você. Compreender algumas coisas que estão acontecendo com você. Esse negócio de bom humor, de mau humor, esse negócio de querer, não querer, está muito relacionado com a nossa vontade. E a nossa vontade, ela é um atributo da nossa alma. Por isso que muita gente tem dificuldade de servir a Deus. Por isso que muita gente tem dificuldade de fazer a vontade de Deus. Porque ela tem que romper a barreira da alma. Deus te fez um ser espiritual, irmão. A Bíblia fala que Deus o santifica em tudo, o vosso espírito. Se você é um ser nascido de novo, você tem que entender que o que tem que falar mais alto na sua vida não são suas vontades físicas. Não são suas vontades físicas, dos seus sentidos, que devem falar mais alto dentro de você. O que tem que falar mais alto dentro de você é o Espírito recriado por Deus dentro de você. Um homem novo que nasceu dentro de você. É esse Espírito que tem que tomar a decisão dentro de você e não mais o lado exterior. O que acontece é que tem muita gente servindo a Deus e ainda permitindo que o seu homem exterior, ele continue dominando a sua vida. Mas como que eu faço isso, pastor? Se Deus é Espírito, temos que adorá-lo em Espírito e em verdade. O culto para Deus não é emocional, o culto para Deus é racional. Por que o culto deve ser racional? Porque um culto emocional leva você a sentir, mas não compreender. O culto racional quer te levar a compreender para depois sentir. Tem muita gente dentro da igreja, mas não compreende o que está sentindo, porque está recebendo na sua emoção. E a alma do homem, irmãos, a alma do homem, movida pela carne, movida pelo físico, ela engana o homem. Por isso que enganoso é o coração do homem. Não pense que é porque você está chorando de alegria que Deus possa estar movendo sobre a tua vida. Ao contrário, às vezes só pode ser uma emoção passageira. Uma emoção passageira. Tem gente que precisa ficar de hino em hino, de louvor em louvor, de igreja em igreja, de culto em culto, para poder estar bem. Mas eu quero te convidar nessa noite a colocar a tua casa em ordem para que você não morra, para que você não viva pior do que muitos ímpios estão vivendo aí. Irmãos, a diferença minha e sua de um ímpio qualquer aí do mundo que não tem Deus é porque nós temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida e o nosso espírito está vivo. Amém? O teu homem interior está vivo. E o teu homem interior tem que decidir. E o homem interior, ele é de Deus. Ele sempre vai decidir pelas coisas de Deus.
Se o teu espírito, por isso que Paulo fala, uma guerra entre o meu homem interior e o meu homem físico. Por quê? Porque o homem interior quer as coisas de Deus, mas o homem terreno quer as coisas terrenas. Então, meu irmão, o que eu faço? Meu irmão, quanto mais você se envolver, quanto mais você querer Deus, quanto mais você estar na presença de Deus, mais o teu homem interior vai se fortalecer e vai fazer você tomar as decisões certas. Quantos estão aqui nessa noite? Qual é a diferença que tem o espírito dos animais e o espírito nosso, e o nosso espírito? Porque os animais, eles não podem se relacionar com Deus. Sabe por que tem muita gente que vem na igreja e não ouve o que está sendo pregado? Porque infelizmente precisa ressuscitar o espírito que está morto. Eu não consigo ouvir. Não consegue porque o espírito está morto. Não basta falar que é servo de Deus, que é filho de Deus. Não basta. Mesmo a alma dos animais difere da alma dos homens, pois a razão não está presente nos animais. Um animal não raciocina à semelhança do homem. Por isso que eu disse que o nosso espírito é a parte decisiva do homem. Suas decisões, a decisão do animal, elas são por instinto e por sugestão. A do homem, ele tem a decisão, ele pode decidir. Eis a razão, o espírito, ele pode decidir nessa noite. Se a palavra de Deus que eu estou pregando hoje, ela não for não ficar no campo emocional. Irmãos, deixa eu falar aqui algo. Tinha uma época que eu pregava, parecia uma metralhadora. Porque eu percebia que do jeito que eu falava, eu atingia a emoção das pessoas. E as pessoas ficavam alegres. E as pessoas glorificavam a Deus e alguns até dançavam no espírito. Mas sabe que eu acabava vendo? Que tanto elas quanto eu éramos vazios de Deus. Era uma alegria emocional. Quantas vezes eu saí do púlpito assim, totalmente arrasado. E as pessoas totalmente felizes, mas da porta para fora todo mundo estava igual. Todos vazios. E é o que acontece em muitos lugares. Porque o espírito, ele está morto. E Deus quer fazer com que eu e você decida nessa noite o que nós queremos. Olha só. No espírito é que temos experiências com Deus. O falar em línguas estranhas acontece na esfera espiritual. Quem fala, na verdade, é o espírito humano e não o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, 14, 32. Mas preste atenção aqui. Falar em línguas estranhas não é para a edificação da igreja. Falar em línguas estranhas é para a edificação pessoal. É para a edificação do meu espírito. Então não adianta fazer uma pirotecnia aqui, soltar um monte de rajada de línguas estranhas aqui, que talvez alguém vai até se escandalizar com isso, porque o falar em línguas não é para edificação do corpo da igreja, é para edificação pessoal, do tempo, da vida, da nossa vida. Não estou dizendo que você não deve falar em línguas estranhas, não é isso? Por exemplo, edificação coletiva é através do quê? Qual é a edificação coletiva? É através da pregação, da profecia, do ensino, daquilo que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é uma palavra para edificação coletiva. Quando se profetiza e se prega ou se ensina, o espírito humano recebe o Espírito Santo, a revelação de Deus, e o servo de Deus edifica todos, a igreja. O espírito humano tem duas faculdades. Primeira faculdade é a consciência. E a segunda faculdade é a fé. A fé não se alicerça na razão da alma. A fé, ela se alicerça na razão do espírito. Por isso que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e daquilo que se espera. Não tem como explicar a fé, querido. Sabe o que me faz, irmão, pregar com tanta audácia, me faz pregar com tanta convicção? É porque dentro de mim existe uma firmeza, dentro de mim existe uma faculdade de consciência. Eu sei de quem tenho crido, e eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer além daquilo que eu estou vivendo no mundo físico. Quando você tem essa consciência, a tua fé entra em ação. Então você começa a acreditar no sobrenatural. Irmãos, para acreditar em Deus não é
vendo. Por isso que nós não temos estátua nenhuma dentro da igreja, porque a fé não é por aquilo que nós vemos, pois aquilo que vemos nos nossos olhos físicos é terreno e material. A fé, ela é no sentido espiritual. Então, o meu espírito, ele tem olhos espirituais. Se o teu espírito está vivo, ele vai ver além da circunstância que você está vivendo. Se o teu espírito está vivo, ele vai começar a ver além da vida que você leva nessa noite. Se o seu espírito está vivo, você vai ver além daquilo que você está passando nesse momento. Sabe o que eu quero dizer? Se você colocar a tua vida em ordem e começar a olhar com os teus olhos espirituais, você vai ver que tudo que nós estamos vivendo aqui, todas as consequências, todas as coisas, não são comparáveis ao que Deus tem preparado para nós no nosso futuro. Irmão, só uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, que não consegue ver que as coisas que Deus tem para nós na eternidade são muito melhores do que as coisas dessa terra, por exemplo. Sabe quando a pregação fica muito terrena? Quando os nossos olhos espirituais estão cegos. Aí a pregação vira terrena. Aí você começa a ficar preocupado muito com o plano de vida, o plano de saúde, o carro novo, a casa própria, a roupa nova, com a velhice, com a aposentadoria. Será que eu vou ter para comer? Será que essa crise vai me pegar? Será que tudo que está acontecendo vai vir sobre a minha casa? Será que aquela doença vai entrar dentro de mim, da minha família? Meu irmão, no nome de Jesus, sabe por que muita gente está vivendo o caos da confusão mental? Sabe por que tem muita gente bebendo e tomando remédio em cima de remédio para poder dormir? Você sabe por que tem gente vivendo sobre remédios fortes para poder não pirar, para poder não ficar maluco, porque a sua mente e não consegue parar de pensar nas coisas erradas? É porque essa pessoa está espiritualmente morta. Santifica o meu espírito, Senhor. Se Deus começar a abrir os teus olhos espirituais, você vai começar a enxergar tantas coisas boas, que as coisas secundárias ficarão realmente secundárias na sua vida. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Como podemos ouvir a voz do Espírito Santo? Se o nosso espírito não estiver santificado, irmãos, olha aqui, se o nosso espírito não estiver santificado, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo e também podemos ouvir a voz dos enganadores, porque existem espíritos enganadores, e assim como o Espírito Santo fala ao nosso ouvido, os espíritos enganadores também falam aos nossos ouvidos. O espírito trava uma luta com a carne para te conduzir, corpo e alma, a Cristo. Para entender melhor o que eu estou dizendo, eu quero fazer uma comparação aqui. Quando vocês estavam aqui o dia que o Josué não está aqui hoje, mas ele pregou numa quarta-feira aqui, e ele usou a figura do tabernáculo. Amém? O tabernáculo, tinha gente aqui? Amém? O irmão Josué, ele pregou sobre o tabernáculo e fez alguma comparação do tabernáculo de Deus, do Antigo Testamento. Eu quero fazer uma comparação desse tabernáculo de Deus. No Antigo Testamento, Deus, ele habitava, ele aparecia, ele se manifestava dentro do tabernáculo. O tabernáculo, ele era composto de três repartições: o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar. Era assim, o átrio era do lado de fora, onde o povo se reunia, para poder ouvir a voz do sacerdote. Depois, do lado de dentro, separado por uma cortina de linho, tinha o lugar santo, onde era oferecido o sacrifício. E depois tinha o Santíssimo Lugar. Isso está na Bíblia, você vai estudar lá, você vai ver. Tinha o Santíssimo Lugar, onde ali Deus se manifestava através da sua presença. Só no Santíssimo Lugar. Deixa eu falar aqui. A Bíblia diz que nós somos tabernáculo de Deus, sim ou não? Então eu quero falar para você que o átrio é o teu corpo. O átrio é o teu corpo, é o lugar de fora. É o lugar onde você se apresenta para adorar a Deus. O lugar santo é a tua alma. É o lugar onde você oferece o sacrifício a Deus. O sacrifício, não um sacrifício mais de coisas de animais, mas o sacrifício de lábios, o sacrifício de coração, o sacrifício emocional, o sacrifício de vontade, o sacrifício que te leva a fazer a Deus. Mas
Deus se manifesta apenas no teu espírito, que é o santíssimo lugar da tua vida. Amém? Quero fazer essa comparação para que você entenda que se não for no espírito, na tua alma, Deus não vai se revelar. Deus só vai se manifestar se for no teu espírito. Então não adianta você pôr uma música de fundo, não adianta você ficar lá chamando glória, 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 que a tua alma não vai encontrar Deus. Aonde Deus vai se manifestar é apenas no santíssimo lugar. É no teu espírito que Deus vai se revelar. E é nessa noite Ele quer se revelar no teu espírito, para que a tua alma ofereça um sacrifício agradável a Deus. E o teu corpo também. Amém? Todas as nossas decisões externas são resultados das nossas decisões internas. Tudo que você é na tua vida física é aquilo que se revela no teu homem espiritual. Pode ter certeza disso. Tem muita gente que não se separou ainda, mas está com uma carta de divórcio no coração. Porque o adultério já está no coração. E muitos ainda não saíram disso porque ainda não houve uma oportunidade para acontecer. Mas a primeira oportunidade que tiver, farão isso. Porque o teu espírito, Deus não está presente. As decisões internas, as decisões externas, são resultados das nossas decisões internas. O homem decide primeiro no espírito, para depois decidir. O átrio fala do nosso corpo físico. Toda decisão tomada dentro do santíssimo lugar, que o nosso espírito será refletido no nosso corpo físico. Por isso Jesus pediu para que seus discípulos lavassem o interior do copo, para que o exterior refletisse o interior. De tantas coisas que poderíamos mencionar a respeito de decisões espirituais que refletem na nossa vida física, eu quero falar de um assunto específico que se tornou tabu nos nossos dias. Irmãos, eu acho que devido aos escândalos e ao mau uso daquilo que é feito com as coisas de Deus na igreja, a igreja séria tem perdido muito com isso. E eu quero estar muito à vontade para falar desse assunto em 5 ou 10 minutos para vocês. Eu disse que tudo que nós fazemos no Santíssimo Lugar reflete no nosso mundo físico, amém? E eu quero falar sobre a casa de Deus. Muitos pastores, assim como eu, têm dificuldades para falar do assunto que hoje nós sofremos, né? Com uma corrente de pessoas que não concordam e outros que concordam. Nós temos dentro da igreja aqui, ou dentro da nossa comunidade, ou dentro dos nossos pensamentos, pessoas que concordam ou não concordam. Eu queria falar sobre um assunto que pode até fazer você se incomodar, mas eu não quero nesse momento, nenhum momento, fazer você engolir nada aqui. Eu quero te ensinar. Porque eu estou vendo, irmãos, muitas pessoas, e principalmente nesse tempo de crise, muitas pessoas meio que perdidas. E eu quero que você saiba nessa noite que o reflexo do mundo físico na nossa vida, ele é aquilo que tomamos decisão no mundo espiritual. Eu quero falar de algo que você não vê eu pregando constantemente aqui, mas eu quero falar de situações financeiras. Pessoas que estão vivendo hoje financeiramente mal. Pessoas que estão vivendo hoje, por que eu estou na igreja e eu queria que a minha vida melhorasse? Você vai ver que até a sua vida financeira, querido, ela é espiritual, tem que ser espiritual. A Bíblia ensina sobre o dízimo. Quantos já ouviram falar de dízimo na Bíblia? E há uma questão no nosso pensamento, em algumas discussões que entram no nosso meio, e muitas vezes as pessoas perguntam assim, afinal de contas o dízimo, ele é lei, é do tempo da lei? O dízimo foi instituído por Moisés? O dízimo ele é algo que a igreja cristã ensina para poder tirar dinheiro do povo, para poder encher a barriga dos pastores, como a gente ouve lá fora muito isso?
Afinal de contas, por que nós precisamos dizimar? Eu queria ensinar vocês aqui e mostrar para vocês que o dízimo é algo espiritual. Irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o dízimo, e eu não estou falando aqui para que você tome a decisão de dizimar, não, porque eu não dependo de dinheiro da igreja. A obra é de Deus, do Senhor. Eu não estou aqui para influenciar a sua mente, a fazer você, a fazer uma coisa que você não acredita. Mas o dízimo, assim como alguns assuntos na Bíblia, são princípios. Você sabe o que é um princípio? Princípio é algo que tem um começo. Mas não é um princípio humano. Não foi Moisés, não foi ninguém que estabeleceu isso. O dízimo foi uma instituição, foi um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Se você olhar a Bíblia e aprender na Bíblia, você vai ver que isso desde o início, Deus ensina o seu povo a dizimar. Mas o que tem a ver se o dízimo é algo físico? Por que tem que ser espiritual? Irmãos, eu estou vendo muita gente perdida com relação do dinheiro. Muita gente não sabe como lidar com essa questão financeira, não sabe como que vai ser o futuro, estão preocupados. E Deus pediu para me dar uma palavra nessa noite aqui, e eu queria ensinar você a respeito disso. O dízimo é um princípio bíblico estabelecido por Deus. Portanto, não se deve tratar o dízimo como um mandamento. Não é um mandamento. Deus não mandou você dar o dízimo. Na verdade, Deus ele ensinou você não é uma lei. Ele ensinou você um princípio. Por isso muitos não concordam por acharem que o dízimo era uma ordenação da lei. A verdade é que esse princípio tornou-se no tempo da lei uma ordenação. Mas era um princípio. A verdade é que esse princípio tornou-se no tempo de Moisés uma lei de obrigação, mas nos dias de hoje continua como um princípio, porém um princípio que não está mais baseado numa ordenança, mas está baseado numa obediência. Porque as leis, elas foram tiradas da tábua e foram jogadas dentro do nosso coração. Você não está aqui, você não é obrigado a dizimar. Você não é obrigado a pegar o dinheiro que você tem lá e trazer na igreja. Mas por que então que precisa esse princípio na minha vida, pastor? E aí que eu quero deixar uma palavra para você, irmãos. Primeiro, o dízimo é um princípio bíblico estabelecido por Deus. Portanto, não se deve tratar o dízimo como um mandamento ou uma lei. Amém? Hoje, em nosso tempo, continua como princípio, porque os princípios de Deus não mudam em nenhum tempo. Deixa eu explicar para você. Aquilo que Deus estabeleceu como princípio, desde o início, não vai mudar com o tempo. Ou no tempo da lei, ou no tempo da graça, ou qualquer tempo, qualquer dispensação. Princípio de Deus vai ser princípio desde o fim. Primeiro, por que eu tenho que dizimar? Porque se Deus deu um princípio, esse princípio tem que ser obedecido em qualquer tempo. Quantos estão entendendo aqui? Mas eu quero aprofundar um pouco mais com você a respeito disso, porque eu quero que você saia abençoado daqui dessa noite. Segundo, por que precisamos dizimar na casa de Deus? Porque precisamos pôr em ordem esse princípio em nossas vidas, para a santificação das nossas finanças. Eu não sei se você sabe, querido, mas Abraão, ele dava 10% de tudo que ele ganhava, ele oferecia como dízimo na casa de Deus. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala que tem muita gente que, por não obedecer às ordens de Deus, elas padecem. Pessoas que cuidam muito mais das suas casas do que da casa de Deus. Pessoas que cuidam das suas coisas. E a Bíblia ensina que em primeiro lugar nós devemos fazer o quê? Buscar quem? O reino de Deus e a sua justiça. Deus ensina o seu povo que se você quer ter a terra totalmente abençoada, você deve pegar uma parte dela e trazer para o templo para ser santificada. Porque a Bíblia fala, você tem que ser santificado em tudo, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Vou falar uma coisa para você, nós somos aqui 250, 300 membros, eu não sei, relacionados. Não fique envergonhado do que eu vou falar. Mas eu recebo relatório de dizimista. Eu nunca expus isso aqui, não quero fazer isso para envergonhar ninguém. Mas eu quero só dar um dado para você. 10% do que estão aqui dizimam fielmente na casa de Deus. 10%. Aí você fala assim,
se Deus não está nesse negócio aqui ou não. Porque tem igreja aí, irmão, que sinceramente, o pastor, ele não pede dízimo, não pede nada, mas a pessoa vai lá na campanha não sei do que, e vai lá e leva o dinheiro. Aí ele faz outra campanha na mesma semana. Agora é a segunda-feira do milagre, é a quarta-feira da vitória, é a quinta-feira da não sei do que, e vai o tonto lá e vai dando dinheiro, e vai dando dinheiro. Faça a conta para ver se você fosse um dizimista fiel, você não ganharia muito mais do que isso. Nós não pedimos dinheiro aqui. Mas só Deus para sustentar essa igreja aqui, irmãos. Porque 10% do que estão aqui dizimam. E eu não estou falando isso porque a igreja não é minha, não tem igreja não. Ei, eu não recebo daqui não. Tenho salário daqui não. E não precisa cortar também da televisão não, porque as pessoas precisam saber que nós não vivemos daqui. Mas eu quero te ensinar a você ser uma pessoa abençoada, pôr em ordem a sua casa, a sua vida. E não é em toda... Quando fala com você da sua área emocional, você chora. Quando fala da sua alma espiritual, você grita. Mas quando mexe no teu bolso, você fica bravo comigo. Porque o pastor, ele fica pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro são esses vagabundos desses pastores que usam a tribuna para enganar o povo. Que fazem festa para enganar o povo. Que juntam uma multidão de gente e depois pega o dinheiro e reparte entre eles para garantir o seu, e depois lá no bastidor senta na sala para ver qual a porcentagem de cada um. E desculpe, um bando de gente fazendo tudo errado. Ei, Deus está falando assim: fala para o meu povo, coloque a casa deles em ordem na sua área espiritual. Deus não te pede nada não, apenas pede que você seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. E não precisa fazer campanha de nada não. A igreja terá muito para dar, até para quem precisa. Eu ouvi um aleluia, glória a Deus. Pastor, mexe comigo, mas não mexe no meu bolso. Deus te santifique no teu espírito, no teu corpo, na tua alma, irmão. Sabe quando uma pessoa começa a entender isso? Quando o espírito dela fala assim: isso é verdade. Isso é verdade. Nós estamos apenas começando o ano, meu irmão. Comece tomando uma decisão. Fala assim: olha, eu vou começar. Eu falei só duas partes, né? Eu vou falar aqui, eu estou terminando. Porque eu queria tocar nesse assunto para ensinar a igreja Batista da Redenção, irmão, que você é tão cheio da palavra de Deus. Nós preocupamos tanto em trazer a boa palavra para você aqui. Se você estivesse aqui hoje na escola bíblica dominical, que está sendo uma bênção, que está crescendo a cada dia. Mas se você começar a pôr no seu coração: eu vou começar a entender mais a palavra, você vai entender o que eu estou falando aqui nessa noite. Você vai ter vontade de fazer algo para Deus. Não para agradar ao homem, não para agradar uma instituição, uma igreja, mas para agradar a Deus. Você vai ver que Deus vai começar a levantar aqui, irmãos, pessoas com recurso. Olha o que eu estou falando aqui. Se você sair nessa noite daqui, não é na alma não, porque eu não estou fazendo você chorar para você doar não. Podia falar assim: oh irmãos, misericórdia, nós estamos precisando pagar a televisão, precisamos pagar o aluguel, precisamos pagar não sei quem, eu não tenho sapato novo, mas irmão, não tem paletó para me vestir porque ninguém contribui. Talvez você ficaria com dó e sair daqui e colocaria uma oferta. Mas se a tua oferta vir pela alma, faça o favor, guarda a tua carteira e não tire o dinheiro do seu bolso, não perca o seu tempo, porque Deus não se agrada disso. Mas se dentro do teu espírito, uma voz soar dentro do teu espírito, fala assim: olha, toma uma decisão, faça a prova dele. Comece a fazer isso a partir do mês que vem agora. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Se até o final do ano não houver mudança, você nunca mais dizime na casa de Deus. Nunca mais. Faça a prova dele. Você vai ver se Deus faz ou não faz. Tem muito crente hoje que age nas suas razões. É interessante, né? Se abrirmos um fórum aqui de discussão, alguém vai dizer assim: eu não concordo. E com todo respeito, eu tenho que respeitar a opinião de cada um aqui. Mas a palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus não tem compromisso com nenhum homem. Os princípios de Deus foram estabelecidos, pronto e acabou. Deus, Ele é santo. E a sua santidade enche toda a terra. Deus não vai mudar o seu jeito de ser e nem a sua forma de agir por causa da nossa opinião. Se eu continuar não concordando, Deus vai respeitar isso. Mas
é uma decisão. Tem dois lados. Nós aprendemos hoje sobre dois fundamentos. Aprendemos hoje sobre tomar decisões certas ou erradas. A nossa mente, ela pode decidir para o lado errado e para o mal, lembra disso. Se você agir pela sua vontade, você está agindo pela sua emoção, pela sua razão. Isso é pecado diante de Deus. Mas se você deixar Deus falar com você, e às vezes mesmo contrariado, se dobrar diante das verdades de Deus, Deus vai te honrar, meu irmão. Porque nós somos escravos da sua palavra. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Quantos querem ser abençoados financeiramente aqui, de verdade? Levante a mão. Nós estamos começando esse ano aqui. Eu faço um desafio para você, irmão. Faço um desafio para você. Eu não conheço a sua vida. Eu não estou ali olhando o nome de ninguém para ver se você é dizimista ou não, mas eu quero fazer um desafio com você. Toma uma decisão nessa noite. Pega o mês de março agora. Separa para Deus lá o que é de Deus. E você vai ver faça isso até o final do ano. Se não nada mudar, meu irmão, pode parar. Porque você não está servindo a mim. É prova de Deus. E eu estou com a autoridade do Espírito de Deus falando aqui, porque uma igreja saudável é uma igreja saudável em todas as áreas: espírito, alma e corpo. Deus quer te santificar em tudo. Amém? E se Deus santificar o teu espírito, e a tua alma e o teu corpo, você será realmente um servo agradável a Deus. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor Jesus, o Senhor sabe, ó Pai, o quanto é difícil, Senhor Jesus, viver, Senhor, no mundo físico e material, Pai, é algo que nós acreditamos espiritualmente. Para o mundo, Senhor, isso é loucura, Senhor. Para o mundo isso é espetáculo humano, Senhor. Para aqueles que não creem em Ti, Senhor, isso é uma aberração, Senhor. Mas eu quero que o Senhor me defenda nessa noite. Me defenda, Pai, porque eu estou aqui apenas como o Teu porta-voz, Senhor. Estou aqui, Senhor, apenas como um instrumento Teu, Senhor. O Senhor sabe o quanto é difícil para mim, Senhor, expor tais situações, ó Deus, e não ficar constrangido, Senhor. Mas eu me constranjo, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Eu me envergonho, Senhor Jesus, mas por causa da Tua palavra, Senhor, eu me exponho aqui diante desses homens e diante daqueles que vão nos assistir, daqueles que estarão nos vendo de alguma forma. Pai, eu me exponho aqui, mas eu quero que o Senhor me defenda, Senhor, porque o Senhor é o Deus que está em defesa do Teu povo, Senhor. Essa obra, Pai, ela foi estabelecida em Teu nome e não em nome de nenhum homem, Senhor. Nós não queremos aqui, Senhor, ser garoto propaganda de nenhuma igreja, Pai. Nós queremos apenas expor a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu não pretendo, Pai, em nenhum momento, Pai, querer algo a mais, a não ser Teu escravo, ser Teu servo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em favor da minha vida. Eu estou agradecido ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, e pode me usar o quanto o Senhor quiser, Pai, porque eu quero ser Teu servo fiel, Senhor, à Tua palavra, Senhor, à exposição da Tua palavra. Por isso, meu Deus, convence esse povo, Senhor, que o Teu Espírito faça um trabalho, Senhor Jesus, na mente e no coração desse povo, Senhor, e que possa traduzir em vidas nessa noite. Que essa palavra não seja uma palavra vã, mas possa ser uma palavra que produza, Senhor, verdadeiramente, Senhor Jesus, frutos de arrependimento a esses corações que ouviram. No nome de Jesus eu Te agradeço, eu Te louvo para sempre. Dê uma salva de palmas, uma linda salva de palmas a Jesus. Sua família é bênção de Deus. A graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os seus se entrega.